Olá, você está assistindo ao Sala de Notícias em Debate e hoje, dentro da série especial de programas coproduzidos pelo Futura e por universidades da nossa rede de parceiras, nós estamos em Curitiba, no estúdio da PUC Paraná, realizando esse programa também com a Lumen TV. E a gente fala sobre o sistema de transporte coletivo da capital paranaense. A gente discute esse assunto com o Fábio Duarte, professor de gestão urbana aqui da PUC Paraná, Elcio Caras, gestor do sistema de transporte coletivo de Curitiba, Urbis, e Ayrton Camargo e Silva, assessor da presidência da Associação Nacional de Transportes Públicos, com a plateia também, que está participando aqui da nossa conversa. A gente tinha algumas colocações para serem feitas a respeito do que disseram nossos amigos aqui. Por favor, Ayrton. Então, acho que aqui no caso de Curitiba, nós temos um espaço público que foi priorizado para o transporte coletivo há 40 anos atrás. Mas é necessário também que se pense no espaço público com prioridade ao pedestre. Isso que o Rafael coloca é impecável, porque a sua viagem começa no momento em que você, na sua sala, decide o modo. E você vai fazer uma decisão pelo modo que ele for mais competitivo e mais eficiente. E aí vem todo esse repertório de qualidades e relações que os vários modos podem lhe dar. E o primeiro modo que você tem à sua vista é a calçada. E aí você vê uma calçada esburacada, descontínua, que na verdade é rampa de acesso para a garagem dos automóveis, onde a fiscalização do trânsito Quer dizer, dificulta de uma forma geral o pedestre, Exatamente. Né? Aí você não quer ser pedestre, você quer ser qualquer outra coisa, mas fugir de um modo que lhe dê desconforto e insegurança. Digamos. Curitiba, como todas as outras capitais, tem seus problemas, né? Não é uma capital perfeita, mas a nível de transporte coletivo já desde 88, né? Buscando trabalhar e oferecer acessibilidade para as pessoas que aqui residem, né? Em Curitiba, criando linha específica e linhas específicas com uso de elevadores, né? Para atender os cadeirantes, para atender as pessoas que necessitam. E hoje é a capital que tem 90% da frota está acessível para as pessoas usuárias da cadeira de rodas. Então, Curitiba já pensou a nível de transporte coletivo, trabalhou, né, nesse segmento, né, oferecendo condições para que as pessoas também sejam inseridas, né, na sociedade através do transporte coletivo. Não, sem dúvida, a gente entende, enfim, né, que há essa preocupação, enfim, e também há algumas falhas, a gente vê aí o nosso amigo falando da dificuldade dele, por isso a opção dele pelo carro e não pelo uso do transporte público. E essa é uma das grandes questões para se equacionar a mobilidade urbana nas grandes cidades, né? Quando não há um sistema de transporte que atenda as pessoas, que não seja satisfatório, que não é o caso aqui de Curitiba, mas da maioria das cidades, quer dizer, aqui vocês estão no nível acima da maioria das cidades brasileiras. Mas quando não há um sistema satisfatório, as pessoas tendem a ter os seus carros particulares, ainda mais nos dias de hoje, onde o incentivo para que se tenha um carro particular é muito grande, está muito mais fácil hoje, né? Como é que se resolve essa equação? A gente é instigado pelo poder público a usar o transporte público, mas não temos transporte público de qualidade, usamos mais o carro. E aí, qual é a solução? Então, eu acho que nos últimos... Como é que fica aí o usuário? Nos últimos 10 anos, a gente teve no início um discurso dos poderes públicos, inclusive do nível federal, para o uso do transporte público, mais medidas econômicas efetivas priorizando o transporte individual. Por exemplo, você aumentou as linhas de crédito, você permitiu que as linhas de crédito dos bancos fossem ampliadas para que as pessoas pudessem comprar carros. Mas ainda a gente havia uma diferença. O discurso do poder público era, não, vamos apoiar o transporte público, mas a efetividade da equipe econômica era outra. Até que chegou um ponto, recentemente, que a nossa presidente disse, olha, eu sonho que todos os brasileiros comprem o seu carrinho. Quer dizer, quando vira um discurso da autoridade máxima do país, que o objetivo dela é que cada brasileiro compre o seu carrinho... Isso enfraquece, de certa forma, isso enfraquece completamente o transporte, mas deixa transporte. Transparente o que o governo vem fazendo nos últimos 10 anos. Eu diria até que essa política vem desde de 1988, quando o governo federal desmontou uma empresa chamada EBTU, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos. Ela financiava
projetos de infraestrutura para as prefeituras que não tinham orçamento, para se qualificar com novas frotas, terminais de integração, sinalização, etc. O governo federal entende que a questão do transporte coletivo não é de responsabilidade dele, e sim dos municípios. Então, por quase 25 anos, o governo saiu do financiamento a fundo perdido, apenas o BNDES continuou financiando metrôs, que são poucas as cidades que implantam metrô, o grosso do Brasil é ônibus, né? E, no entanto, os municípios se viram sem condições, muitos municípios inadimplentes, sem condições de tomar empréstimo. Então, e no contraponto, o Brasil fez do financiamento ao automóvel a sua grande política não de mobilidade, mas de geração de emprego. Sim. Então, se isenta de ICMS, 36 vezes... E assim a cidade, por causa dessas políticas federais, o município é que paga o pato. Isso reforça também a relação que nós temos com o carro, que é uma relação de status, inclusive, né? Quer dizer, se hoje as pessoas têm mais renda, podem comprar um carro, isso reforça o fato de elas entrarem num outro patamar da sociedade. Isso reforça muito a relação que nós temos com o carro. Isso é muito claro, né? É uma política suicida, porque leva ao estrangulamento da mobilidade e da eficiência da cidade. O metrô aqui seria uma solução, aqui, quer dizer, uma solução, viria a agregar ao transporte público de Curitiba? Seria positivo para Curitiba? Todo mundo tem o sonho e o desejo de ter um metrô, né? Toda a cidade tem altos essa vontade. Custos, tem as questões do impacto ambiental. Agora, os custos para a implantação desse metrô tem que ser avaliado, tem que ser, né, financiado, tem que ser estudado. Os projetos estão prontos, né? O que Curitiba está aguardando é só que o governo federal, né, disponibilize 2 bilhões de reais a fundo perdido para que possamos dar início às obras do metrô. Mas o metrô, ele vai resolver uma parte, um corredor de transporte. Não esqueçamos que nós temos mais 5 outros corredores em Curitiba com 320 linhas de transporte. Não vai ser a solução para Curitiba. Mas vem a ser uma possibilidade, talvez, para planejar a cidade exatamente para quando ela tiver 6 milhões, 5 milhões de habitantes? Pode ser? Pode ser uma possibilidade? Pode, mas no estudo... É interessante a coisa do metrô em Curitiba, porque no estudo atual, ele está inserido como um único corredor. Dos 5 corredores, na verdade, meio corredor. Meio corredor. Então, ele foge daquela ideia de como será... Quando se propõe o metrô numa cidade como Curitiba, no projeto atual, eles não estão pensando, olha, quando a cidade tiver 3 milhões, essas serão as linhas, essa será a articulação entre o metrô e o ônibus, nada. Olha, precisamos resolver um corredor que está lotado, temos dinheiro para resolver metade, então vamos tentar resolver essa metade. Mas uma outra coisa interessante é que nós fizemos uma pesquisa na universidade, extensa assim, e a gente viu que a maior parte das soluções que a gente tem, que são soluções inovadoras no transporte de Curitiba, poucos anos antes de cada uma dessas soluções, a primeira solução quando houve uma plataforma em nível, ou quando houve um ônibus articulado, poucos anos antes havia sobre a mesa da prefeitura um projeto para retomar os trilhos, seja para bonde ou para metrô. Ou seja, sempre em momentos de crise do transporte coletivo sobre pneus, em ônibus na cidade de Curitiba, havia um grupo dizendo, não, mas a gente precisa do metrô. E daí o pessoal da UBS foi inteligente o suficiente para adaptar a maior parte das coisas que normalmente só se consegue com o metrô, com o ônibus. Então, a gente está nesse dilema. Hoje, o metrô, ele pode ser uma solução para meio corredor, não está pensado para uma cidade de 3 milhões de habitantes, e há soluções surgindo, como esse ligeirão, com ultrapassagem, etc., que ainda tem uma semelhança maior com o metrô. Entre o metrô e o ônibus, nós temos modos intermediários em superfície que podem ampliar a oferta e garantir mais 15, talvez 20 anos de sobrevida aos grandes eixos. Curitiba mesmo, nos anos 80, pensou numa rede de bondes. Quer dizer, o biarticulado surgiu quando deveria ter surgido o bonde. Então, de novo, eu acho que essa discussão sobre como ampliar a oferta, ganhar mais 20 anos, sem gastar tudo aquilo que eu gastaria em apenas há como se planejar um sistema que seja intermediário com opções variadas e que não se precise gastar tanto dinheiro como Exatamente, que esse é o desafio que se coloca agora. O metrô, recursos que o metrô exige, né? Para uma linha ou duas. Para uma linha ou duas. Esse senhor aqui já estava com o dedo levantado desde o primeiro bloco, por favor. Qual o seu nome, por favor? João Carlos Cascais.
2 bilhões de reais. Imaginem o prefeito de Curitiba recebendo um cheque a fundo perdido de 2 bilhões de reais. O que o povo de Curitiba preferiria fazer com esse dinheiro? Dentro do ônibus, há muitas coisas que devem ser feitas. Eu estou idoso, por exemplo, já estou com 66 anos, perdendo audição, visão, etc. Então, há sistemas de frenagem automática, aceleração automática, ajoelhamento, layout é importante. Quer dizer, não é só a beleza, nem só o tamanho que importa. Então, eu imagino que nesse momento seria extremamente prudente cautela em relação ao desenvolvimento, né, e usar bem o dinheiro que possa existir. 2 bilhões de reais, eu queria ser prefeito e ganhar esse cheque. Bom, ok. Eu já vou ouvir o senhor. Deixa eu ouvir você aqui atrás, que você levantou o dedo. Você tem uma pergunta para fazer? Isso, na verdade... Levanta, por favor, pedir seu nome. Meu nome é Gustavo, eu faço parte do movimento Passe Livre e desde o início do ano, então, na verdade, desde o ano passado, a gente tem encampado uma campanha chamada Contra o Tarifaço. Então, a gente teve aqui, após 4 anos, a gente teve um reajuste da tarifa para R$ 2,50, o qual a gente entende ser injustificado. Okay. Então, eu queria saber como que a Urbs, né, vai baratear, sendo que ela licitou para os mesmos que há 35 anos exploram esse sistema aqui. Na verdade, só legitimou, né? Tá bom, deixa eu perguntar. Então, qual é a intenção, como fazer para baratear, resumindo, como fazer para baratear o transporte, a passagem, essa passagem que é aqui de 2,50? Eu vejo que são vários insumos, que nós vamos entrar em detalhes técnicos, que compõem a tarifa de Curitiba. Mas existe algum planejamento para... Os insumos dentro do... Só para dar um exemplo, o aço subiu 35%. Onde que entra o aço isso? Entra na construção dos ônibus. Né? A gasolina subiu 12%, o diesel subiu 12%, 13%. É uma somatória de coisas que as pessoas não enxergam. Tá? Agora, as alternativas que tem para se viabilizar e baratear a tarifa seria do governo federal, né, a isenção dos idosos, né, que todos os setores, né, todas as empresas, todos os órgãos que gerenciam, se houvesse um subsídio pelo custo desse subsídio, que quem paga esse subsídio hoje é o trabalhador, né? E também alternativas que possam vir para que redução de ICMS, para baratear o preço do óleo diesel, alternativas que venham a atrair um número maior de passageiros, né? E melhorar a qualidade do transporte. Para a gente encerrar esse bloco, eu acho que esse assunto é importante, o valor da passagem. O valor da passagem é muito importante para que o usuário seja incentivado a usar o sistema. Não é? Isso é fundamental? É fundamental. Assim como a possibilidade dele poder pegar na porta de casa ou definir se ele vai usar um transporte urbano? Olha, eu acho que se o Rafael fez as contas no papel, ele deve considerar que hoje, depois que ele tem a posse do carro, ele gasta menos usando o carro do que usando o transporte público. Porque se ele se desloca 10 quilômetros por dia no seu carro, ele tendo a posse do carro. Mas se ele se desloca 10 km de carro por dia, ele vai gastar 1 litro e pouco de combustível. Isso é muito ruim para incentivar as pessoas a usarem o transporte. Ele vai gastar metade do que ele gastaria com ônibus. Então, de fato, a tarifa é um ponto fundamental, porque aquela coisa que a gente sempre comenta, a parte mais sensível do homem é o bolso. E as tarifas, de forma geral, no Brasil, elas são altas? A tarifa é alta. Para o serviço que oferecem? A NTP desenvolveu um levantamento nas principais cidades, junto com o IPEA. E o grande parte desse custo da tarifa elevado, que significa consumo excessivo de combustível, é devido aos congestionamentos. Então, o restante do tráfego, ao bloquear o ônibus na via, impede que ele tenha uma velocidade eficiente, que essa frota gire com mais agilidade, ou seja, a empresa de ônibus precisa colocar mais ônibus para garantir aqueles intervalos. Então, o congestionamento hoje no Brasil é um grande fator de elevação do custo da tarifa. Tá, ok, vamos continuar essa conversa mais adiante. A gente faz agora um outro intervalo rapidinho, Sala de Notícias em Debate, volta em instantes, direto aqui de Curitiba. Até já.